Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a equipe espiritual que nos ampara nesse momento. Agradeço em especial a minha família que veio me prestigiar. E agradeço imensamente a equipe diretiva pelo convite desse mês, tão especial que é o mês sobre a família. Agradeço que é um tema muito primoroso, que é a evangelização. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, que é a evangelização, luz e proteção aos filhos. E vamos hoje refletir um pouquinho sobre 3 ações importantes que tem que ocorrer para que a evangelização se dê, Então, vamos iniciar, primeiramente, qual o papel da sociedade espírita junto à evangelização. E Bezerra de Menezes nos diz: a evangelização é uma das primeiras atividades como base para a construção moral do mundo. A doutrina espírita representa a elevada escola de educação do espírito a serviço de Jesus, com um grandioso trabalho. O que ele quer nos dizer? Que a casa e todos os trabalhadores também são responsáveis pela evangelização, e não só as evangelizadoras. Para que o trabalho se dê juntamente com a espiritualidade, é preciso que toda a equipe tenha o auxílio com o ambiente, com a sala, com os materiais a serem utilizados, e também que toda a equipe seja o auxílio para que o conteúdo doutrinário se dê de forma adequada, para que seja sempre com muito carinho o auxílio junto às evangelizadoras, junto aos evangelizandos que frequentam a casa e principalmente a família desses evangelizandos, Então tem que ter toda essa empatia, essa fraternidade, e não só a área da área infância e juventude, mas como toda a área, todos os trabalhos da casa. Todos temos que trabalhar juntos para que tudo ocorra de uma forma agradável. Então, seguimos. Qual o papel do evangelizador, Qual o papel do evangelizador na sociedade espírita? Nós, evangelizadores, nós assumimos esse trabalho muito antes de reencarnarmos. Junto com a espiritualidade, nós recebemos essa tarefa para vir e auxiliar. E o ato de evangelizar é compartilhar a mensagem de Jesus, é auxiliar a criança, o jovem, para o sentido da vida. Ser evangelizador é ser mediador do Evangelho. O livro Evangelização no Mais Além nos explica todo o amparo da espiritualidade conosco, junto às crianças e jovens, para que tudo corra em perfeita harmonia, antes, durante e depois da evangelização. E assim temos a certeza de que esse é o caminho a seguir. E o que precisa existir para que a tarefa seja realizada com esses bebês, com essas crianças e com esses jovens?
E Bezerra segue nos dizendo que tem que existir amor acima de tudo. Mas só o amor não basta. Tem que ter muito estudo, tem que ter disciplina e tem que ter dedicação. As evangelizadoras, no geral, têm que ter um trabalho com muito amor, com muito carinho. E quando nós falamos em dedicação, eu falo aqui em nome de todas as evangelizadoras da casa, do nosso litoral e do Brasil afora. Quando nós falamos em dedicação, significa tirar muito tempo para estudo. Muitas vezes, nós não podemos ficar o tempo que gostaria com os nossos familiares. Nós ficamos horas em lugares reservados, preparando aula, preparando materiais, conversando no grupo. Nós nos dedicamos horas em reuniões dentro da casa espírita para que o conteúdo doutrinário se dê de forma adequada durante o ano todo. Nos dedicamos também muitas vezes finais de semana, levando os jovens, as crianças em eventos dentro da casa e em outras cidades muitas vezes. Acordamos super cedo, super empolgadas e passamos dias com eles, para que eles se encontrem com outras crianças de outras cidades, para que essa família universal chegue o mais rápido possível. E muitas vezes, durante toda essa dedicação, algumas vezes bate aquela insegurança, muitas vezes aquele desânimo. Será que estamos fazendo o trabalho como gostaríamos ou como deveria? Será que nós estamos atingindo o objetivo junto a essas crianças, a esses jovens? Será que eu estou me dedicando o suficiente, né? E a espiritualidade sempre nos dá um jeitinho de responder. Ela sempre nos responde. De que forma ela nos responde? Ela nos responde quando aquela mãezinha manda aquele vídeo, porque naquele dia a criança não pôde ir na evangelização. E ela chora. Ela chora porque ela queria estar aqui. Ela chora porque ela queria ver Jesus. E a mãe às vezes manda: olha, fulana, estava sem meu carro hoje, não pude ir. E a mocinha não para de chorar, não sei o que é que eu faço. E aí é uma forma de carinho. A espiritualidade sempre nos responde quando estamos fazendo o caminho certo, quando aquele pai agradece que o filho evoluiu muito, porque já tinha feito de tudo e não sabia mais. E na evangelização ele conseguiu se acalmar, ele conseguiu o acalento, e não uma forma que nós buscamos agradecimento, não é isso. Mas é a resposta de que o trabalho está sendo realizado. Ou quando estamos na rua, aquele jovem atravessa a calçada para vir dar o abraço, porque jovem assim, às vezes ele tem coisas que é muito careta, né? E ele vem te abraçar, porque às vezes aquele abraço para ele é muito importante. Eu vou relatar aqui uma vivência que me deixou muito impressionada. Por 3 anos eu fui evangelizadora de bebês. E evangelização de bebês existe uma rotina, porque o bebê ele precisa de uma rotina, né? Então, conforme as capacitações que fomos fazendo na Federação Espírita, tem que ter a aula do bebê, ela tem que ser no chão, com tatames, roupas confortáveis, tem musiquinha de boas-vindas, tem o conteúdo doutrinário em forma de brinquedo, mas tem todo o conteúdo doutrinário, tem o boneco Jesus, onde a gente começa a apresentar Jesus para eles, tem um momento de harmonia com a mãe e tem um momento de brincar com os outros bebês que estão ali. Eu atendia desde a gestante até os 3 aninhos. Após os 3, é com a turma seguinte. E tinha uma bebê
mais ou menos de 2 anos e alguns meses, a bebê, ela não queria participar de nada. Ela não cantava musiquinha, ela não deixava eu chegar perto dela, não pegava o boneco Jesus, não brincava com as outras crianças. E aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que está errado? Que espírito está ali que não tem jeito de aceitar? E não só eu como a mãe acabava ficando frustrada, né? Um belo dia pensei, né, talvez intuída pela espiritualidade, eu vou ligar para essa mamãe e vou conversar com ela para ela não desistir, porque ela vai desistir de vir para a evangelização. Conversamos, combinamos de uma vez por semana no mesmo horário, eu fazia oração por esse bebê, ela fazia no mesmo horário, para que a espiritualidade nos auxiliasse. Passou-se um tempo e ela me manda um vídeo. Um belo dia ela me manda um vídeo. E ao olhar aquele vídeo, eu chorei muito, porque ela tinha filmado a bebê fazendo exatamente toda a aula da evangelização com as bonecas dela. Na sala, no tapete, com as bonecas, ela deu um nome para cada boneca e os mesmos nomes que eram os coleguinhas dela. Ela era a prof e o bichinho de pelúcia era Jesus. E ela cantava toda a musiquinha. Se a mãe me ligasse e me relatasse, eu confesso que eu não ia acreditar. Mas ela filmou e nos mandou para o grupo. Então, o que isso quer dizer, né? Eu chorei muito, fiquei muito emocionada. A espiritualidade quis avisar que está tudo certo, que ela estava aprendendo de uma forma diferente das outras, mas o espírito estava aprendendo. Não era da forma que eu gostaria, porque todos nós somos diferentes, né? Então, cada bebê tem sua personalidade, carrega uma bagagem ali. E eu queria que ela fosse igual às outras. Ela não era, mas ela estava aprendendo tudo. Então, quando vem essas respostas, a gente fica muito, muito, muito feliz, muito emocionada de que o trabalho está sendo feito. Então, vamos seguir. Bom, e qual é o papel da família com esses bebês, crianças e jovens? Vamos refletir um pouquinho com a pergunta da questão 582 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquela uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de prumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então aqui fica bem claro, né, que todos nós temos uma missão e uma responsabilidade com esses pequeninos, né? E que não tem como nós só levarmos esses filhos para a escola, para que aprendam o intelecto. Eles precisam aprender o que é Deus, e não só aprender, sentir Deus o tempo todo.
eles precisam entender o real motivo de estarem aqui. Eles precisam entender esse universo, esse mundo. Eles precisam entender essa natureza, todo esse universo que o Pai construiu para todos nós. Por que estamos aqui? Né? Precisam entender que o ser é muito mais importante do que o ter, porque o mundo que estamos vivenciando, infelizmente, não tem, né? O que o mundo tem para oferecer aos nossos filhos nesse momento, né? O que o mundo traz? Muito materialismo, muitas más tendências, né? Hoje a inversão de valores está muito em alta. E é na evangelização que eles aprendem o real sentido da vida, com o auxílio dos pais, com a receptividade da sociedade espírita e com o amor e a dedicação dos evangelizadores. Nós vamos construir coisas, ensinar valores maravilhosos para essas crianças. Mas de que forma, né? De que forma vamos auxiliar? Trazendo-os para a evangelização. Porque uma coisa que eu gostaria de explicar também, né, talvez algumas pessoas já saibam, que a criança, né, desde o ventre da mãe, ela já percebe, ela já escuta, ela sente tudo que a mãe está vivenciando. Então, de 0 a 7 anos, eles são, como a resposta aqui, a pergunta da questão nos diz, nós nascemos bebês, lindinhos, fofinhos, mas aptos para aprender tudo que o pai e a mãe têm para ensinar. De 0 a 7 anos, eles absorvem tudo que há de bom e tudo que há algumas coisas de ruim que eles vão aprendendo. Após os 7 anos, eles começam a expor tudo que eles aprenderam. De 0 a 7, eles estão muito vulneráveis, então por isso da importância, por isso que a doutrina nos explica que a evangelização tem que ser desde o ventre da mãe. Porque ali nós estamos ensinando esse espírito que vem para esse planeta de provas e expiações, para curar suas más tendências, para realmente entender o real motivo do amor, que é o amor e os ensinamentos de Jesus. Então, a criança é muito perceptiva. Até os 7 anos ela começa com suas birras, ela começa com suas qualidades, ela sabe, né, com quem ela pode teimar, com quem ela não pode. Ela já começa com muitos porquês, da fase dos 3 aos 4. Eu tenho 6 sobrinhas, de 2 a 8 anos. Então, a fase do 3 e do 4 é porquê 24 horas por dia. Então, nesses porquê, a gente tem que prestar muita atenção do que nós vamos ensinar, do que vamos explicar, porque eles estão registrando. Eles estão registrando na mente e no coração. E aí, depois do 7, eles começam com as suas, eu é que escolho, eu é que quero isso, eu que decido a minha roupa, eu que decido o que vou comer, eu que decido se vou para a escola, eu que decido. Então, nós temos que ter muito cuidado. E os jovens? Quando chega nessa fase dos jovens, nos diz, a juventude é um período propício à reflexão acerca da vida. É o alinhamento dos objetivos reencarnatórios mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima e ao cultivo das atitudes responsáveis, por meio do seu livre-arbítrio e do reconhecimento da lei de causa e efeito. Esse texto aqui
bem realmente, né? Alinhamento dos objetivos, reencarnatório, tá até em negrito ali. Autoconhecimento, reforma íntima, livre-arbítrio e lei da causa e efeito. Então, papais e mamães, segue o convite. Por que a evangelização? Porque eles precisam entender o real motivo. Eles precisam estar preparados. Nós precisamos plantar a semente do Evangelho no coraçãozinho de cada um. Porque quando eles chegarem nessa fase da juventude, do jovem, quando eles chegarem a essa fase em que aflora a rebeldia, em que o convite ali fora está para as drogas, e que aflora o isolamento, a depressão, a mutilação, o suicídio. Por que da importância desse bebê até a evangelização? Porque quando eles chegarem nessa fase, eles já vão ter no seu coração e na sua mente as respostas para todos esses convites desagradáveis. Eles já sabem por que estão aqui. Eles já sabem o real motivo de cada situação que eles estão passando. A evangelização auxilia nessa parte, para eles entenderem. Porque o mundo lá fora está oferecendo coisas ruins. E quando eles estão sendo, quando está sendo plantada a sementinha, eles estão germinando coisas boas. E eles com certeza vão ter vários motivos para negar todas essas coisas que o mundo está oferecendo. Por isso que a gente tem que parar e refletir um pouquinho, que não basta só o material. Nós precisamos auxiliar não só as crianças e os jovens, mas todos nós estamos aqui para aprender o real motivo de estar nesse mundo. E a casa oferece todos os estudos para todas as faixas etárias de idade, da gestante, do bebê, da criança, do jovem, do adulto e da maioridade. Nós temos estudos aqui para todas as idades. Divaldo segue nos explicando que os pais devem ser exemplo e modelo através de respeito, buscar esforços de vivenciar o Evangelho, corrigir as más tendências, os maus hábitos, mostrar que temos dificuldades, somos seres imperfeitos, mas com muita vontade de aprender, de melhorar a cada dia. Que possamos olhar para os filhos, independente de idade, seja o bebê ou o jovem, olhar e ouvir eles com o coração. O que eles necessitam, com amor, praticando o Evangelho no lar, buscando a convivência respeitosa, hábito da prece em família, levando a evangelização. Assim, eles serão luzes e estarão protegidos pelo caminho de Jesus. Então, finalizo com a mensagem do Divaldo, que nós possamos ter sempre a esperança, a motivação e a fé, e que todos nós, para que chegamos numa família universal, temos que trabalhar em conjunto. E a Casa Espírita está aqui de portas abertas, com muitos trabalhadores se dedicando para que vamos aprender juntos os ensinamentos de Jesus e colocar em prática. Muito obrigada a todos, obrigada pela compreensão.